Imagina visitar uma cidade alemã que é mais antiga do que a própria Alemanha e que já foi capital do Império Romano. Ela ainda guarda um tesouro católico que dizem que pertenceu a Jesus. É para lá que eu vou nesse vídeo. Trèveris. Além disso, essa cidade também é o berço de um dos filósofos mais polêmicos do mundo e da história. Se você nunca ouviu falar desse lugar ou nunca ouviu nada sobre, pode estar ignorando uma das cidades mais surpreendentes da Europa. Chegamos aqui no primeiro ponto turístico da cidade de Tria, ou Trèveris, não lembro exatamente como é em português. E esse ponto turístico aqui é a Porta Nigra, que leva esse nome por conta dessas pedras de arenito que escurecem, e nigra vem de negro, né, de preto. Então tem aí esse nome, que foi a porta de entrada da cidade, criada pelo Império Romano quando aqui esteve. E apesar das guerras não foi destruído. Um monge que uma vez entrou aí e disse que era um local sagrado durante as guerras, e por isso que não demoliram durante as guerras. E se eu não me engano é a única porta, digamos assim, romana que ainda está de pé aqui no norte, né, dos Alpes, digamos assim. E aqui na Alemanha, né, cidade essa que é a mais antiga que a própria Alemanha, já que pertencia ao Império Romano. E depois, quando a Alemanha foi realmente definida, existiu essa cidade que foi anexada à Alemanha. Agora vamos conhecer mais ou menos ali os detalhes desse ponto turístico. Podem perceber ali que é grande, tem uma estrutura obviamente mais antiga. Eu acho que é uma estrutura milenar, não tenho tanta certeza, mas ali deve ter alguma informação. Eu também não procurei saber, e vamos chegar um pouquinho mais de perto. Eu tentei procurar algumas informações sobre a Porta Nigra, porque eu não vi ali ao lado. Pode ser que tenha lá dentro. Paga obviamente para entrar. Como eu tô só de passagem, eu não vou entrar, mas fica aí os detalhes. E pelo que eu pesquisei aqui, a Porta Nigra, na verdade, ela foi fundada em 170 anos depois de Cristo, se eu não me engano. É uma estrutura mesmo muito antiga, não é feito de argamassa, olha. Isso aqui é só pedra. Não sei se dá pra ver aqui os detalhes, é só mesmo pedra. E temos aqui uma outra parte, estrutura dela, para ver um pouquinho mais de longe. Saindo basicamente ali da porta, a gente vai chegar ali na praça principal da cidade, que eu não me atrevo a dizer o nome, que eu acho que é Halbach, coisa assim. Não me atrevo a dizer o nome. E é basicamente onde fica ali, digamos assim, o coração medieval da cidade. É um local que a gente vai ter uma noção ali da arquitetura meio renascentista e gótica alemã, com aquela característica bem germânica mesmo. Parece que tem uma fonte lá também, alguns detalhes assim. E essa fonte, pelo que eu li na internet, ela é do São Pedro, que é padroeiro aqui da cidade. Aqui a gente já começa a ter a noção dos detalhes da arquitetura, da praça. Aqui nessa capela também, mais detalhes aqui perto. Tem aqui o pessoal tomando uma bebidinha ali. Ali tá o nome, se eu não me engano, do mercado, né? Que é famoso aqui da praça. Acho que dá nome a essa praça aqui, não sei. Mas é bem mesmo. Olha, bem mesmo característico. Eu nem me mostrei, mas aqui no vídeo hoje também tem a Bia, minha namorada. E também tem a Jalice, que é a nossa amiga, que veio com a gente também nessa viagem. Se é presente, dê um tchau.
E pra lá tem, aqui no meio é a catedral da cidade de Trevores. E eu vou chamar agora só em português mesmo, porque acho que eu acerto mais do que falar Tria. Também não sei. Vou tirar um momento aqui pra tirar umas fotos aqui também. Aqui a gente já vai chegando perto da Catedral de Trevores, que é inclusive a catedral mais antiga da Alemanha e foi construída aí sobre um palácio romano, né? Você consegue ver aí os detalhes das pedras bem antigas. E é aí que dizem que está guardado um tesouro, né, católico, que é o manto sagrado usado por Jesus. É o que dizem. Será que é verdade? Há controvérsias. Mas o que vale, acho que é mesmo a devoção, né, sobre o manto. Eu acho que não tem nenhuma prova histórica deles também não. Que essa túnica aí, esse manto tenha pertencido a Jesus, né? Uma coisa que eu li também é que essa igreja aqui foi construída a pedido da mãe de Constantino, o imperador romano na época. E aí foi atendido o pedido dela e construíram aqui essa igreja. E foi ela mesma também que aparentemente trouxe o manto, né, sagrado de Jesus para cá. Vamos entrar aqui. O que vocês estão vendo agora é a foto que eu consegui tirar com o meu telefone. O famoso manto de Jesus fica super protegido. Primeiro essa porta, depois um baú de cristal lá dentro. No fim eu mal consegui ver e por isso também nem deu pra filmar. Foi mal, gente, falhei, mas é isso aí. Vou perguntar um negócio pra vocês aqui pra ficar no vídeo. Depois de vocês terem visitado essa igreja aí e visto como é que ela é por dentro e tudo mais, que foi construída pelos romanos, a pergunta é: vocês acreditam que o manto de Jesus realmente é verdade ali? Ou vocês acreditam ou acham que... Eu não acredito que não, tudo é possível. Tudo é possível? Eu acho que não. Você acha que não? Mas tem igreja que diz que na verdade o manto de verdade não tá aí. Tá lá na França, tá em outros lugares. Não tá indo isso. Eu não acredito. Você não acredita não? Fica polêmica aí então, né? Vamos agora ali no lugar onde o imperador Constantino tinha o trono dele. Ele ficava de lá. Vamos ver. A gente está chegando agora aqui onde era o salão do trono do imperador Constantino e é o maior salão romano ainda em existência. Esse local aqui, que é a Aula Palatina, ele foi construído, se eu não me engano, no ano 310 depois de Cristo. É muito antigo isso daqui. E aí o imperador Constantino, obviamente, regia, né, o Império Romano daí. Eu não sei se é possível entrar, a gente vai tentar entrar, mas é muito grande isso aqui. Imagina ser a sala de um imperador só para colocar o trono dele ali e reinar, né, comandar tudo, o império, que agora parece que virou uma igreja, Basílica de Constantino, protestante. Dá uma olhada. Acabou que eu nem filmei muito ali dentro. Também não há muita coisa para se ver ali não. Mas é uma loucura saber que aquele lugar ali
um gigante, servia o trono do imperador para ele mandar e desmandar. E aqui logo atrás, mais ou menos do lado, tem esse palácio aqui que cheio de detalhes dourados. E é um palácio que eu vi que era o dos eleitores, é um palácio muito bonito. Olha isso. E é um jardim também muito bonito aqui na frente. Tá no outono e eles ainda conseguem preservar a flora, né? Olha os detalhes disso. O que você achou? Nossa, muito bonito. Eu tava aqui andando e aí vi aqui tipo uma fonte com alguns patos. E eu pesquisei curiosamente sobre o palácio. E eu descobri que nas invasões, digamos assim, napoleônicas, esse palácio aqui, que supostamente era um dos príncipes, foi quartel militar. Tá interessante. Não dava muito por ela não, mas ela tá interessante. Tem aí detalhes, né? Romanos, obviamente, por conta do Império Romano que fundou a cidade. Uma mistura também, porque parece que durante a história a França também ficou com essa cidade anexada a ela. Depois a Alemanha também buscou. Enfim, tem muitos detalhes assim que até agora tem me impressionado bastante. Mas ainda quero ir num lugar que acho mais interessante ainda. Vocês vão ver já já. A gente está chegando aqui agora no Cais Eterno, aquelas ruínas mais lá na frente, que basicamente era as termas imperiais do Império Romano aqui. Eles tentaram, na verdade, criar as maiores termas romanas fora de Roma. Só que essas termas aí eles nunca chegaram a concluir, então ficou só as ruínas. Com o passar dos anos e da história, isso foi usado também como quartel militar e como castelo medieval. Mas aparentemente os romanos eles tiveram uma certa preguiça e não terminaram essas termas. Eu acho que o nome certo é Kaisertherme. Meu alemão não é muito bom, então eu não vou saber como pronunciar isso. Mas era para ser aí as maiores termas fora de Roma. Era para ser uma terma gigantesca, mas ficou apenas ruínas. E parece que já tá fechado, não tem como a gente visitar. Outra coisa também que tem aqui nessa cidade é tipo um coliseu, tipo uma arena assim, romana, que era utilizada para animais e também para lutas de pessoas e tudo mais. Fica um pouco mais distante, pelo horário também já tá fechado, mas faz parte também dessa dominação romana aqui. A gente veio um pouco mais perto aqui das ruínas, onde eles queriam fazer as termas e saunas para ficar relaxando aí, se é que vocês me entendem. E eu acho que rolava outras coisas aí nessas ruínas aí, nas ruínas não, mas nas saunas, né? E nas termas. Interessante. Até onde os romanos chegaram, né? Até aqui, território alemão, há milhares de anos atrás. Aqui a gente já vai passando nas áreas mais residenciais. E é engraçado porque aqui já tem um outro contexto, já não é mais aquele contexto tão romano assim. Para essa cidade que foi fundada aí 16 anos antes de Cristo. Só saber aqui. Nota aí até agora. 10. Nota até agora. 20. Pô, então gostaram mesmo daqui. Daqui a pouco a gente vai chegar ali na casa de um rapaz que é muito... Na verdade ele foi, né? Que ele já morreu. Foi muito polêmico nas ideias dele, muito revolucionário nas ideias dele.
oferecer algumas contribuições para a sociedade, para a economia e para a política e para algumas ideologias. E é por isso que eu estou tão curioso de ir lá. Uma coisa que eu tenho notado muito aqui é que essa cidade também é cheia de jovens, né? Tem muita criança. Tem muita criança e jovem. Eu acho que, se eu não me engano, aqui só tem tanto jovem assim, criança e tudo mais, porque pelo que eu pesquisei da outra vez, aqui também era um polo universitário. Então muita gente vem pra cá pra estudar. Você saindo do centro pra cá, tu nota uma pegada mais... mais moderna, né? Ah, mas ainda tem o estilinho deles. Tem uns estilos ainda, tipo essa casa aqui assim também. Acho que bem deles mesmo, né? Esses detalhes assim dos Aquilo ali é dos tetos moderno, também. mas tem o... Tem umas coisinhas assim. Vamos dar uma olhada aí. Continuar. Já tô chegando aqui na casa dele, do polêmico. Vamos ver se vocês reconhecem aqui. Não sei se está aberto. Como dizia o filósofo Piton, tô brincando, mas estou na casa do Karl Marx. Pelo menos é a casa em que ele nasceu. Aqui a gente já tem mais ou menos as informações aqui numa placa, né, que diz basicamente que nessa casa ele nasceu em 1818 e aqui dentro tem algumas informações, os livros que ele fez, provavelmente, como Manifesto Comunista, coisas assim, o Capital. E custa 5 euros, pelo que eu vi aqui, para entrar. Tem algumas informações. Eu vou tentar entrar, não sei se eu vou conseguir. Pagar 5 euros para ver um cara que contribuiu para o pensamento socialista e comunista. E é engraçado que, na verdade, não é a casa do Karl Marx, né? Se for pela lógica aí, talvez seria a nossa casa, digamos assim. Mas enfim, para quem não sabe, o Karl Marx, ele foi um filósofo, economista, político, o que você quiser chamar ele. Ele que trouxe a ideia de criticar as desigualdades, né? A ideia de, basicamente, a luta de classes. E vim aqui, na verdade, me deixou um pouco ansioso, não vou mentir. Eu que estudei relações internacionais, estudei partes aí de ciência política, acabo tendo essa vontade de conhecer um pouco mais de, digamos assim, personagens desses estudos, né? As meninas já estão ali também. Tá bom, vamos tentar entrar ali para conhecer como é a casa onde nasceu o pai do marxismo e como é a importância dele aí. Acabei de sair aqui da casa do Karl Marx, achei muito interessante. Acho que valeu a pena, pelo menos para conhecer. Eu já conheci um pouco da história, né? Das ideias também do Karl Marx em relação à história em si, né? Do comunismo, socialismo, as influências dele do marxismo, né? Ele é o pai do marxismo. E é incrível porque você consegue perceber o quanto que as ideias dele meio que influenciou realmente muitas das ideologias e como isso é aplicado também até hoje. Eu também consigo ver ali dentro as obras dele. Não consegui filmar, até perguntei se podia e tal, mas eu tirei algumas fotos, talvez eu coloquei algumas fotos minhas. Muitas informações aí dentro, mostra como que as ideias do Marx seriam aplicadas hoje em dia no papel da luta das pessoas por uma sociedade um pouco mais justa socialmente e politicamente falando. Alfineta até governos atuais. E eu diria que é interessante. E é engraçado porque mostra também a história que o Marx, ele é filho de judeus e a família dele se converteu depois para o cristianismo. E depois, mesmo ao converter, ele ainda continuava para os nazis, né, que chegaram ao poder,
considerado ainda para eles como o Marx ainda um judeu. É engraçado porque mostra que essa casa ela foi reconstruída de uma forma para ser um museu anticomunista na época do poder dos nazistas, né? Do regime nazista. E justamente porque o Marx, além de ser filho de judeu, né, e judeu, digamos assim, ele também tinha as ideias deles todas que influenciavam a União Soviética, que também era dos inimigos aí dos nazis, né? Então eles criaram isso aqui como um museu também anticomunista, fazendo com que ele fosse o conspirador tinha toda a conspiração contra a Alemanha. Depois, obviamente, da queda dos nazistas, isso voltou a ser um museu dedicado às obras de Marx. E para levar alguma lembrancinha aí dessa visita, além de algumas fotos que eu tirei aí dentro, eu também comprei isso aqui. Não tem valor, né? É uma nota de euro sem valor. Tá aí, um souvenir, euro souvenir da visita aí da casa em que Marx nasceu. Tem até um carimbo aqui, eu achei interessante. A gente parou ali para comer alguma coisa e agora, vindo aqui de onde começamos, é exatamente agora que vamos embora. Eu tentei comer alguma coisa típica daqui, beber alguma coisa aqui também, cerveja e tal. Não achei nada ali fácil de comprar exatamente, mas agora já estamos indo para outro lugar que eu farei um vídeo também depois. E é um país aqui do lado. Acho que a cidade surpreendeu. E a outra tá aqui linda aqui. Que isso? Eu não posso falar, que senão você vai brigar comigo. Não, então nem fale. Nem fale porque tudo é gravado. Nota pra cidade. Começando você. Nota 10 tava dando. Não tava botando muita fé, não. Ah. Que vai ser uma cidade pequena. O que é que você mais gostou daí? Do jardim lá. Que jardim? Do Aquele do palácio? E você, Jardim? Gostei da arquitetura da cidade. E nota? Nota 20. 20? Eu gostei das casinhas alemãs. Eu acho que eu dou uma nota... Não vou dizer 10 não, porque também acho que vocês estão exagerando com 10. Se for comparar com outras cidades que a gente passa por aí. Ela é confortável. A cidade é bem organizada. Aconchegante. É aconchegante. Eu não diria 10 não, uns 8, 9 talvez, mas 10 é muito. Mas eu gostei porque é uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito rica em história, né? Aquelas coisas todas romanas também. E a arquitetura realmente bem bonita, né? Todas essas casinhas assim e tal. Prontinho, e agora chegando à estação de trem, onde a gente vai pegar o trem para ir para o próximo destino, que é fora da Alemanha. E agora o tempo também já esfriou. Já tá aqui 13 grauzinhos, com sensação de 10. Essa maravilha. E é dessa forma que eu vou encerrar o vídeo. Vejam as próximas novidades se realmente houver. É isso. Dá tchau aí. Dá tchau, galera. Faz assim, olha.